Então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aproximação cultural. Tem sido muito interessante, muito harmoniosa. Espero que vocês estejam gostando e que esteja sendo útil em alguma medida para todos vocês. Hoje eu vou passar mais alguns elementos importantes dessa aproximação que nós estamos fazendo, sempre lembrando que eu tenho priorizado trabalhar de forma geminada, trazendo algumas informações culturais, algumas curiosidades, mesclando isso com informações mais históricas, filosóficas. E é assim que a gente vai trabalhando e dosando harmoniosamente aí o conteúdo. Eu espero que vocês estejam vendo os slides e vocês devem lembrar que nós encerramos o nosso último encontro, pessoal, com o Imperador Amarelo, né? O Huangdi, que é considerado, de certa forma, o ancestral de todos os chineses, né? Ih, peraí. Deu mal aqui. Porque não é, não Ah, é. não, 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 tá certo, tá certo. É eu que. Não, tá certo. Tá, Daí, pode continuar que eu, que essa. eu, que eu, que eu É, corto. você corta. Isso. Vocês devem lembrar que a gente começou com o Imperador Amarelo, terminou com o Imperador Amarelo, né, no nosso último encontro, que é o Han Zi, que é considerado o ancestral de todos os chineses, em especial os da etnia Han, né, que é majoritária na China. Então, nós vimos que ele é considerado o criador mítico do taoísmo, da astrologia chinesa, do Shuai Jiao, que é a arte marcial ancestral da China, da medicina chinesa, do Feng Shui, considerado um herói chinês e também que teria ensinado os chineses a caça, a pesca e a agricultura. Então, é a partir daqui que a gente vai dar continuidade às nossas informações. Evidentemente que eu trouxe mais algumas informações de ordem cultural, começar com essas curiosidades culturais que são importantes para a gente nessa ambientação que nós estamos fazendo. Lembrando também que eu tinha encerrado muito provavelmente com esse slide aqui que mostra o famoso livro da medicina chinesa do imperador Huangzi, que é um livro que existe mesmo, ele está preservado no museu e ele traz muito da medicina chinesa, que é uma coisa que nós vamos abordar mais para frente, muito interessante, muito importante também. Bom, vamos começar com uma dica cultural também que tem a ver com a culinária chinesa. Não na verdade, eu vou dedicar talvez uma aula à culinária chinesa, porque é importante lembrar que, embora a culinária da Ásia, principalmente de países muito próximos, Índia, China, Coreia do Sul, Vietnã e etc., né? Birmania, atual Myanmar, Tailândia, etc. Claro que essas culinárias elas são aparentadas, porque elas se influenciaram. Muito provavelmente a China, eu coloquei como dos três países mais antigos que ainda existem, né? China, Índia e Tibete, China, Índia e Egito. Coloquei esses três países na nossa primeira aula como os três mais antigos que ainda existem, com exceção do Egito, que apesar de ainda existir como civilização, já não é mais a civilização dos faraós. Inclusive, etnicamente, os egípcios já não são mais aqueles egípcios da época faraônica, né? A não ser uma etnia ali que eles têm na África, que são os coptas. Esse sim se considera que seriam o mais próximo que nós teríamos dos egípcios antigos. Mas, enfim, de qualquer forma, tanto a Índia como a China continuam vivas, né? Num prolongamento histórico da sua cultura, da sua espiritualidade e etc. E é claro que a China, com toda essa antiguidade, ela vai influenciar, inclusive, em questão de culinária, países próximos. É por isso que, numa primeira olhada, numa baseada, a gente pode considerar a culinária oriental, né? Do Extremo Oriente muito próxima, mas tem especificidades. Hoje eu só gostaria de me concentrar nos famosos palitinhos, né, que fazem às vezes de talheres para os chineses, mas também para os japoneses, para os coreanos, vietnamitas e vários países aí da Ásia, mas que tem, digamos que talvez na China, o seu introdutor. A China vai irradiar, vai transmitir essa habilidade, esse conceito de se comer com palitinhos para outros países. E como nós conhecemos no Japão, né, o hashi é chamado de hashi, os famosos palitinhos japoneses, né, na China é o kwai-zi, kwai-zi, se chama e tem uma especificidade. Os chineses mais antigos, eles utilizavam muito o kwai-zi
feito de bambu. Hoje você vai ter de outros materiais, inclusive tem materiais muito trabalhados, artisticamente trabalhados, muito bonitos. Mas o tradicional mesmo é feito de bambu, como é esse que está sendo mostrado para vocês. E se você comparar o Kwaitze com o hashi japonês e com o palitinho coreano, para ficar só nessas três civilizações, né? China, Japão e Coreia, eles têm especificidades. E é curioso isso. No caso do palitinho japonês, chinês, você vai ver que ele sempre vai começar com um quadrado, ele vai começar numa forma quadrada, depois ele vai se afinando e termina num redondinho. E isso não é por acaso, porque como tudo na China, tudo tem uma origem, uma ancestralidade filosófica. E não é diferente nos talheres deles, né, nos palitinhos. Eles consideram, né, os chineses antigos consideravam que o céu era quadrado e a terra era redonda, né? Como na verdade é redonda, né? Lembrando que a esfericidade da Terra é uma coisa que já era conhecido dos chineses antigos, assim como os dos hindus antigos, né? Esse conhecimento foi perdido depois, não chegou ao Ocidente, só foi redescoberto no Ocidente muito a posteriori. Então eles fazem a união do céu e da Terra, por isso que o palitinho ou o quaizi ou o hashi chinês, ele tem esse formato. O japonês é um pouco diferente e o coreano um pouco diferente também. Então tem essa especificidade muito interessante, pessoal. E aqui eu tirei de um site que trabalha com vistos chineses, eles têm uma série de dicas preciosas para gente. Sempre lembrando que essas dicas elas são importantes, pessoal, porque a gente está visitando um país estrangeiro, a gente não quer cometer nenhuma gafe, e no caso dos chineses, eles são muito ciosos. A China pode parecer um país cosmopolita, um país que está no mundo todo, comercialmente está invadindo o mundo, mas eles ainda são muito tradicionais e o país, por incrível que pareça, é fechado. Apesar de toda essa expansividade comercial, ele ainda é um país, primeiro por causa do regime, né, político do chino-comunismo e também por causa das tradições que, principalmente os mais antigos, ainda são muito ciosos. Então, no caso de a gente, né, participar de refeições com chineses, muito provavelmente a gente vai comer entre a gente, né, em restaurantes que serão talvez mais cosmopolitas, terão talheres ocidentais, etc. Mas vai que, né? A gente vai com certeza estaremos inundados de chineses, né? E não queremos cometer nenhum ato que possa lhes parecer rude. Então, no caso dos palitinhos, por exemplo, é considerado rude, de mau gosto, principalmente se for um estrangeiro, é você espetar com eles a comida. Não se deve fazer isso, tá? Evitar. Você pega normalmente, né, no estilo pinça, né? Você pinça a comida, né? Quando a comida assim é particularizada em grãozinhos e etc, você pinça, mas sólidos pequenos, né? Mas nunca espeta. Também não ficar indo de prato em prato, né? Escolhendo o alimento desejado com o mesmo palitinho. Isso é visto como desrespeitoso. Não segurar o prato, né, ou a tigela e junto com o palitinho, isso é visto também como muito agressivo para os chineses. Não ficar escolhendo alimentos, né? Você faz a tua escolha com a mente, né? Você escolhe, não escolher com os palitinhos, né? Ficar cutucando tudo, isso também não é visto como adequado e não empurrar os pratos ou as tigelas com a ponta do hashi, tá? Então vamos evitar de fazer isso para a gente ter aí uma convivência aí harmoniosa, auspiciosa com os nossos irmãos chineses. Outra coisa muito interessante também, que não é bem vista, é você espetar, por exemplo, você está comendo aí o gohan, né? Gohan é o arroz japonês, mas tem a sua símile no arroz chinês. E, por exemplo, você não terminou de comer e você deixa o hashi espetado na vertical ali na comida. Isso é visto como um grande desrespeito na China, como uma atitude muito rude. Então, você nunca faz, você deixa o hashi repousando horizontalmente do lado do prato. Nunca deixe ele espetado, principalmente na vertical, né? No seu alimento, seja o que for que você esteja experimentando e comendo. Então, essas dicas elas são importantes para a gente não incorrer em nenhum mal-estar, né? A gente nunca sabe, vai que alguém aí é convidado, né? Na China e nos países do Oriente, do Extremo Oriente, não é difícil que isso ocorra. De o chinês gostar tanto de você, por exemplo, como o indiano, como o coreano, etc., ele te convidar para a casa dele, para conhecer a família dele, né? E quem que vai perder uma oportunidade dessa? Então a gente não quer passar por nenhuma situação que possa parecer ofensiva a eles, né?
Também achei interessante trazer ainda na culinária chinesa a aguardente nacional da China, que é o Baijiu. Baijiu, também considerada poeticamente pelo nome água de dragão, né? Vai que é bafo de dragão, né? Também porque ela é considerada muito forte, uma das bebidas mais fortes, de teor alcoólico mais poderoso que se tem notícias, que é o Baijiu. Embora eles conheçam, né, já esteja assim, bebidas ocidentais já estejam bastante difundidas na China, né, a nossa cerveja, drinks, assim, bebidas como whisky, Bacardi, etc. Eles conheçam. O Baijiu é um caso de amor nacional. Então, aonde você for, seja na rua, seja nos grandes restaurantes, vai ter o Baijiu. E ele não é só uma bebida, para eles faz parte de uma ritualística, faz parte de uma tradição cultural dos chineses. Então, o Baijiu ele vai estar presente em todo o cerimonial chinês, desde, por exemplo, fechamento de grandes negócios por grandes corporações até pequenos negócios, reuniões familiares, encontros. Ele é onipresente. E aqui existem umas especificidades que é importante a gente saber, né? O baijiu, ele é feito, é uma bebida feita de arroz, da casca do arroz, se não me engano, que é destilado, né? Mas ele é bem, realmente, em teor alcoólico, ele realmente é bastante poderoso. Mas existe uma especificidade, e aqui vem o segredo da nossa amiga Mei-Yin, né? Que já apareceu na nossa última aula, aparece de novo para nos contar um segredinho com relação a essa bebida. Antes da gente entrar, voltar a ela, né, lembrar algumas regras de etiqueta da culinária chinesa que é importante a gente conhecer. Para quem já teve o prazer de almoçar num restaurante chinês tradicional ou numa família chinesa, eles valorizam muito a mesa circular, né, redonda e que é giratória, né? Então os pratos eles vão sendo girados e daí você pega aquilo que você tem vontade. As refeições também, elas são consideradas grandes momentos de confraternização e uma excelente ocasião de se fazer amizade com o chinês. Mas existe toda algumas regrinhas aí que precisam ser seguidas. Por exemplo, jamais se levante antes do anfitrião ou principalmente dos mais velhos. Na verdade, a pedra de toque aqui é sempre ver o que os mais velhos estão fazendo, né? E se, digamos que, balizar pelo que eles estão fazendo. Outra coisa, jamais se sirva primeiro, né? Você espere os mais velhos se servir para depois você se servir, né? Isso é muito importante também. Outra coisa muito importante é evitar assuntos que não são muito adequados no momento propício. Por exemplo, você vai trazer um assunto que não tem nada a ver com o que o chinês está orientando, né? Porque eles vão orientar a conversa, né? Vou perguntar de você, perguntar do Brasil, ou vão falar deles e etc, né? Você vai por essa vibe. Não tenta introduzir assuntos novos que não tem muito a ver, que isso também não é visto como rude, na verdade, pelos chineses. Mas eles adoram confraternizar e no caso deles, da civilização chinesa, essas confraternizações, elas são muito mais frequentes em ambientes familiares do que até em restaurantes. Veja que interessante. Então, é muito comum que eles se reúnam entre eles para desfrutar, né, degustar uma boa culinária chinesa e conversar bastante. E aqui, claro, além dessas regrinhas específicas, né, de sempre respeitar os mais velhos, esperar que o mais velho saia da mesa para depois você abandonar a mesa, nunca antes dos mais velhos, né? Também esperar eles começarem para depois você começar e etc. No que se refere ao nosso querido Baijiu, é importante a gente lembrar que se o chinês te oferecer, não vai ter jeito, você vai ter que tomar. Vai ter que tomar. E por incrível que pareça, porque para eles oferecer o Baijan é uma forma de estabelecer um contato social, um laço social com você. É uma forma deles dizerem que eles te apreciam, que eles te consideram e querem formar laços com você. Isso está intrincado na cultura deles. Então, o que que a gente faz se a gente não bebe, se você tem restrições, etc. Para eles, as únicas desculpas mais aceitas para você pelo menos não tomar um copo é por questões religiosas, que daí eles aceitam e entendem, ou por questões médicas, que você, né, são as únicas desculpas. Agora, falar que não gosta, que você não bebe por não ter hábito, não sei o que, isso é visto como muito ofensivo, muito rude. Você recusar um drink, né, do Baijiu para os chineses. Então, muito provavelmente, se te oferecerem pelo menos um copo, você vai ter que tomar. E tem mais uma.
você vai ter que virar o copo. Você vai ter que virar o copo. Não é isso de você tomar um pouquinho e deixar na mesa e não tocar mais, só para dizer que você experimentou. Isso é visto também como muito ofensivo para eles. Pelo menos você tem que dar conta daquele copo. Daquele copo. Então, isso é uma regrinha interessante de a gente conhecer. Isso, pessoal, não é o Jamil que está inventando. Isso vem, inclusive, de sites de chineses. Eu tive que traduzir, dando ligados a corporações, né? Principalmente a homens, a pessoas de negócios, né? Orientando como essas pessoas que querem ir para a China, fechar negócios, etc., como se portar, regras de etiqueta, né? Na China. Então, estou trazendo muito desses sites especializados, né? E essa questão do Baijan é muito interessante. Então, se te oferecerem, se você não tiver nenhuma razão médica ou religiosa, você vai ter que declarar isso. É melhor beber pelo menos um copo, né? E não beber só um pouquinho e deixar, mas dar conta do copo, por incrível que pareça, né? Mesmo sendo aí o bafo de dragão, a água de dragão, talvez tenhamos que fazer essa, para aqueles que não bebem muito, né? Esse sacrifício, né? Se um chinês vier com um copinho desses, é bom a gente dar conta, porque é de muito bom gosto. E claro que nós trazemos esse chinês simpático aqui para nos ensinar o drink chinês, que também é onipresente, que é o ganbei, né? O ganbei é a expressão para o nosso tintim, para o nosso cheers, né? Para o nosso saúde. Eles falam ganbei. Então, se eles vierem para você, sorridentes, com uma cumbuquinha, com um gambei, não vai ter jeito. Você vai ter que pegar e fazer o gambei com eles, porque é mais do que um simples, que nem aqui pra gente, né? Um tintim, um drink, a gente fala, ah, não bebo, não sei o que, tá tudo bem. Para eles, não. Isso aí é uma ritualística, é o estabelecimento de um laço social. Então, temos que dar conta disso também, né? Então, é importante a gente não esquecer dessas regrinhas que eu estou trazendo para ter uma boa convivência lá e causar uma boa impressão, né? Isso é importante para eles também, né? Quando você visita matrizes culturais diferentes, né, é fundamental que a gente conheça, né, os costumes do lugar onde você está chegando, para você poder causar, não só causar uma boa impressão, mas também não causar nenhuma má impressão. É isso que a gente está querendo evitar, por isso que a gente está trazendo essas informações. Muito bem. Com relação a informações culturais, são essas. Eu não estou trazendo mais vocabulário, porque eu acho que aquilo que eu trouxe já é suficiente para a gente se defender, não passar vergonha. Mas, eventualmente, nos nossos encontros, talvez algumas outras expressões estejam vindo aí para a gente poder compartilhar com vocês. Mas aquilo que foi passado nas duas primeiras aulas, acho que é suficiente, pelo menos as expressões, algumas expressões chaves, para a gente poder transitar bem ali na China, né? E, claro, causar uma boa impressão e estabelecer um laço de simpatia com eles. Bom, vocês devem lembrar que a gente falou do Imperador Amarelo, agora voltando para a parte histórica da China, né? Como um dos ancestrais dos chineses, mas ele tinha o que era considerado um irmão espiritual dele, ou um imperador gêmeo, ou um outro imperador de uma outra região da China, que era o imperador da chama, Yandi. Eu não pus a data aqui específica porque eles são considerados, pessoal, eles são considerados contemporâneos. Contemporâneos. E a história ou a lenda, e aqui a gente nunca sabe se está se tratando de historicidade ou de mitologia, de símbolo. Pode ser uma coisa ou outra, pode ser as duas coisas, né? Mas esse imperador da chama, o Yandi, ele já gerenciava, vamos dizer, uma outra região, vamos chamar assim, segundo a mitologia da China, né? Também é considerado ancestral dos chineses e foi associado ao elemento fogo, assim como eu não coloquei aqui, mas o imperador amarelo era associado à terra. O imperador amarelo, né? O Huangdi era associado à terra, já o Yangdi é associado à chama. E muitos chineses ainda hoje se consideram descendentes ou do Yangdi ou do imperador amarelo, né? Então eles balizam, digamos que toda essa ancestralidade chinesa. É considerado introdutor do fogo entre os chineses, como conhecedor, profundo conhecedor de plantas e animais, e também se tornou muito famoso pela sua generosidade e caridade. Aqui é interessante a gente falar dessa questão de plantas e animais, é por isso que ele é mostrado comendo uma ervazinha e segurando com a outra mão outras ervas,
porque a gente vai ver mais para frente, eu vou abordar isso. Ele também é considerado o introdutor da fitoterapia na China. Eu vou abordar mais para frente isso. Então, esse é um elemento bastante interessante com relação ao imperador Yandi. Ele é considerado, assim como, porque a história, na verdade, pessoal, é o seguinte: se diz que deu uma peste bastante intensa na região onde ele imperava, as pessoas estavam morrendo e ele recebeu uma inspiração de que a terra mesmo proporcionaria os necessários remédios. E ele vai fazer uma pesquisa fitoterápica e seleciona algumas ervas para a cura do seu povo. Isso dá muito certo. Ele vai trocar informações com o Imperador Amarelo, que também pesquisava a medicina, considerado, né, de certa forma, criador da medicina chinesa, e essa medicina chinesa ela vai se robustecer. Mas ao imperador da chama, ao imperador Yandi, é atribuído o conhecimento da fitoterapia chinesa, né, que está muito presente na medicina chinesa, das ervas. Então, por isso que ele, geralmente, nos desenhos, né, ele é representado comendo uma erva esquerda e outras ervas, né? Lembrando que na medicina chinesa a gente vai ter muito disso presente, né? A questão do conhecimento herbal, né? Não é só a acupuntura, não é só a acupressupuntura, né? Que é você fazer a acupuntura com os próprios dedos. Você tem essa questão das ervas também muito presentes. Então é um conhecimento que é atribuído a esse imperador, né? Muito Ué, o que aconteceu? Alô? Rebeca? Alô, alô? Oi, Rebeca. Ele caiu. Eu não sei se Caiu? eu, ele estava numa conexão mais baixa para mim ali, mas eu acho que fechou o raciocínio ali. Você pode continuar, depois eu grudo. Tá, Da... eu só tenho que. Não, o imperador da discórdia lá tá gravado. Então, você acha que isso que a gente gravou já dá para Ah, conectar? não sei. Você que sabe, eu não sei o que Sim, tem por. porque. Ah, Sim, finalizou? Pegou, já sim. grudou no outro? Mas eu vou fazer só uma conexão com o imperador lá do caos, que daí já conectou. Já dá certo. Isso, Então só tá um bom. pouquinho. Então, pessoal, como tudo na vida, existem a harmonia dos elementos, né? E claro, como em todas as mitologias, você sempre vai ter uma personagem que vai encarnar a discórdia, vai encarnar o caos. E na China não é diferente. Você tinha um terceiro imperador que era contemporâneo do imperador amarelo, do imperador da chama, que era o Qiou, que é considerado o imperador do caos, que era o imperador considerado cruel, invejoso, que liderou uma tribo de homens bestas, né, ou homens animais, para uma guerra contra os imperadores amarelo e da chama, né? Então ele é visto aqui como um elemento discordante, causador de sofrimento. Evidentemente que ele foi vencido, né, pelos imperadores Huangdi e Yanji em uma guerra não sem antes ter causado muita devastação, mas aqui vocês podem entender essa figura, né, esses três imperadores, né, dois harmoniosos e um desarmonioso, como conceitos complementares, né? Você não tem ordem sem você ter sua antítese, o caos. Então aqui você pode ver tanto nesses imperadores elementos históricos, mas também elementos mitológicos. Isso aí vai em todas as mitologias. Você vai encontrar, por exemplo, na mitologia nórdica, você vai ter o Loki, né? O Loki que é a antítese do Thor, né? O Loki é o deus invejoso, o deus traiçoeiro e etc. E isso você vai ter em todas as mitologias. Então vocês vejam como as mitologias elas se conversam, elas se complementam, né? Elas se completam de certa forma, né? Trazendo para nós, referenciando para nós a necessidade da harmonia entre as várias forças, entre as várias polaridades. Existe uma tradição na China que considera o imperador da chama e o imperador do caos a mesma pessoa, como se ele fosse assim, expressasse nele uma bipolaridade.
né? E outras correntes históricas consideram que eram duas pessoas diferentes, né? Fazendo com o imperador amarelo aqui uma tríade de imperadores que conviveram, lutaram entre si e que estão na origem, de certa forma, da civilização chinesa. Digamos que eles davam ensejo a duas civilizações muito harmoniosas. Na verdade, não necessariamente duas civilizações, mas duas comunidades que viviam em harmonia. Então, ambos se ajudavam, ambos, digamos que, intercambiavam situações culturais e a coisa prosperava. Mas, como em toda história, né, como em toda teoria, como em toda mitologia, você sempre tem um elemento discordante. Isso tem uma razão de ser, né? E ele vai vir na pessoa do imperador do caos, né, que é o Tio, às vezes traduzido como Xenon, né? E aqui existe uma curiosidade também. Segundo alguns, né, alguns historiadores e alguns estudantes da mitologia chinesa, o imperador amarelo e o imperador Qiou seriam a mesma pessoa, mas não se sabe. Existem algumas lendas, as mais tradicionais, que vêm como duas pessoas diferentes. E esse Qiou era, né, como em toda história você vai encontrar, né, em toda mitologia, né, o cara que está aqui responsável pela crueldade, pela inveja, né? Se diz nos cânones históricos da China que ele liderou uma tribo de homens bestas, né, ou homens animais, para uma guerra contra os imperadores amarelo e da chama, né, desencadeou caos, a guerra, o sofrimento, mas acabou sendo vencido, né, pelos imperadores Huangdi e Yanji, pelo imperador amarelo e pelo imperador da chama. Acabou sendo vencido não sem antes, né, causar bastante estrago, né? E aqui é interessante a gente também rebuscar que caso não se trate, né, de personagens históricos, evidentemente que eles estão simbolizando aqui para nós esses três imperadores, né, o amarelo, o imperador da chama e o imperador do caos, princípios, né, que vão ser encontrados em outras mitologias. Então aqui eu montei esse triângulo mostrando como, na verdade, eles formam, na verdade, um conjunto de conceitos interessantes. Você tem no centro desse triângulo aquele imperador que é histórico, que está antes ainda, né? Antes ainda dos três Augustos, dos cinco imperadores e etc., que é o Futi, né? Que é responsável pela criação. Daí você tem essas três figuras: o imperador amarelo, o imperador da chama e o imperador do caos. Aqui vocês podem ver as forças formativas, talvez, do mundo, né? Tanto aquelas forças responsáveis pela criação, as forças pela manutenção e uma força responsável pela destruição. Isso lembra alguma coisa, pessoal? Para quem gosta da cultura Na hindu, Índia, pois não? né? Na Índia tem é o Om, né? Que é a E destruição a criação, não é isso? isso, então é exatamente o que a gente vai ver agora. Vai lembrar o Trimurti, né? Da Sim, Índia, que é o Brahma, Vishnu, Shiva, e acima dos três, né? Você tem o Brahman, que é o criador. Não seria o criador, ele é digamos, aquilo que está, o pano de fundo, aquilo que está atrás, né? Pelo menos na filosofia Vedanta, de todos os fenômenos, aquilo que realmente é a essência última. Eles chamam de Brahman. A partir dele você tem o Brahma, aí sim, o Deus responsável pela criação, Vishnu pela manutenção do cosmos e Shiva pela sua destruição. Na verdade, não é uma destruição, é uma renovação, né? O caos aqui na Índia é visto como aquela propriedade da natureza, e isso a gente vê todo dia, que é a transformação, a mutabilidade, a impermanência, um conceito que vai estar muito presente no budismo, por exemplo, né? E que vai ser encarnado pelo Shiva na Trimurti. Então vocês vejam que existe, de certa forma, uma conexão entre as duas mitologias. Será que a hindu influenciou a chinesa? Houve algum contato? Não tem como saber, né? Essa noção dessa história de origem da China, ela é muito autóctone, ela é muito vista como muito própria da China, mas não tem como você estabelecer contatos como esse que nós estamos estabelecendo aqui. E isso é bastante interessante. Então você vê, na verdade, que talvez realmente
Se não foram pessoas históricas, né, esses 3 imperadores, pode ser que tenham sido pessoas históricas, mas que acabaram sendo utilizados ao mesmo tempo como símbolos de forças naturais, né? Que são as forças realmente de manutenção, criação e destruição, né? Então isso é bastante interessante, fica aberto aí para quem quiser aprofundar depois na história chinesa, mas isso é a base de toda, vamos chamar assim, de toda a mitologia, de certa forma, histórica da China. Então, evidentemente que são os imperadores amarelos e o imperador da chama, que são vistos, digamos assim, com maior apreço, né? Não gostam muito aqui do nosso Xenu, que é o imperador do caos, mas eles são vistos como heróis, como imperadores, digamos que gêmeos ou irmãos, e também estão na origem, assim como o imperador amarelo está na origem da etnia Han, que é a etnia majoritária da China, existem muitos chineses que se dizem descendentes do imperador da chama, né? Então, do imperador Yandi. Então é bastante interessante saber. Então, tanto que existe uma montanha na China que você tem a cabeça, a efígie dos dois, né? São considerados imperadores irmãos, né? Tanto o imperador amarelo como o imperador da chama. Então eles estão aí na formação da civilização chinesa. Bastante interessante também. O imperador da chama, ele é interessante também porque ele é visto. Nisso aqui eu não coloquei para vocês. Aliás, está aqui também, mas mais especificamente, embora o Imperador Amarelo seja visto, né, como tendo produzido um livro de medicina chinesa, diz que esse cara aqui, o Imperador da Chama, o Yandi, ele era também extremamente conhecedor do aspecto fitoterápico medicinal. Então, por isso que ele é representado aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, carregando com a mão esquerda plantas, né, ervas, e com a mão direita ele experimentando, inclusive pondo à boca uma dessas ervas. Isso aqui está simbolizando para nós, né, e para todos os chineses que ele descobriu, de certa forma, a fitoterapia chinesa. Então ele une segundo a história tradicional, né, o povo estava morrendo por causa de uma praga muito grande, e não tinha o que se fazer, ele recebeu uma inspiração de buscar na própria terra a cura, né? Para aquele mal, para aquela praga que estava, né, assolando a civilização. E ele descobre nas ervas, ele troca informações com o seu irmão lá, Régio, o Imperador Amarelo, né, que já tinha conhecimentos de medicina, ambos pesquisando, mas principalmente esse Imperador Yandi, ele vai descobrir as propriedades das ervas, né? Então, atribui-se a ele também a ancestralidade da fitoterapia chinesa, que é importantíssima, pessoal, importantíssima para aqueles que têm, já tiveram alguma experiência com a medicina chinesa, vocês sabem o papel soberano que as ervas vão ter no preparo de chás e outras beberragens assim, e compostos e etc., que são utilizados, né, como base da medicina chinesa, né? Algumas, né, já conhecidas no Ocidente e outras mais conhecidas por eles. Inclusive, ontem estava conversando com uma amiga minha, até iria convidá-la para participar hoje, acabei esquecendo, que é jornalista em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, e essa menina quase desencarnou, pessoal, recentemente, porque ela me pega o Covid e dengue ao mesmo tempo, e ela não tinha sido vacinada para nenhum dos dois, por razões pessoais. Então, ela estava assim, ela me falou, ela falou que ela ia morrer, não tinha o que fazer, né? A saturação estava caindo muito, ela estava num quadro assim, e descobriram um ocidental, na verdade, ele não é médico, e também não é chinês, mas é um ocidental, depois eu trago o nome para vocês, mas que fez a formação em medicina chinesa na própria China, né? E num ato de desespero, eles procuraram essa pessoa lá de uma clínica holística em Foz do Iguaçu, é, e essa pessoa curou ela simplesmente com acupuntura, com ervas, né? E com uma outra técnica que ela falou. E para coroar todo o quadro dela, ela ainda estava com o ciático estourado, né? Então, para variar mais essa, né? Não praticamente não conseguia andar, né? Ela só não tinha dor quando estava esticada na cama, né? Porque se saísse da cama, né? Levaram para esse cidadão e ele curou ela com acupuntura, com algumas ervas. E isso ela me contou ontem. Eu tô com os áudios dela aqui, né? Só não vou compartilhar por uma questão de privacidade, mas é o entusiasmo dela falar que ele salvou ela da morte, né? Pela medicina ancestral chinesa. Lembrei agora,
para trazer para vocês verem como essas medicinas ancestrais, e aqui entra a medicina chinesa, medicina ayurvédica da Índia, né? A medicina tibetana, que é muito interessante, e essas três são intercambiáveis também, e isso a gente tem elementos para afirmar que elas se influenciaram, né? Principalmente a tibetana, mas também resguardaram especificidades próprias, né? Por exemplo, uma coisa que é bastante intercambiável entre as três, né, nessas três específicas que eu estou citando, que é a medicina chinesa tradicional, a medicina hindu tradicional, que é a Ayurveda, né? E a medicina tibetana, as três, por exemplo, vão recorrer a auscultar a pulsação, né, o pulso, como uma forma de diagnóstico. Os médicos tibetanos, né, que normalmente são lamas médicos tibetanos, eles dizem que conseguem diagnosticar até mais de 100 doenças só auscultando o pulso da pessoa. Isso está presente na medicina chinesa e na medicina hindu também. O médico hindu tradicional ele vai auscultar o pulso também. Então, é uma forma de diagnóstico, mas tem especificidades. Nenhuma delas, aqui no caso da China, são as ervinhas lá deles e outros procedimentos, a própria acupuntura, né, que é muito própria da China. E no caso dessa nossa amiga, ela estava me contando que ele também tem uma técnica, né, vamos chamar assim, acupressocultura, né, que seria fazer acupuntura com os próprios dedos, né? Daí entra aí também uma mistura do shiatsu, do yin, né, que daí já são outras formas, né, terápicas, que tem origem oriental, mas que ajudou bastante também, né? E ela falou que ela chegou assim podre e ela praticamente não acreditou quando com algumas agulhas primeiro a dor começou a se esfumaçar, começou a ir embora. E ela falou: Meu Deus, o que está acontecendo? Daí ele explicou: Não, é que você está com muito vento, a gente está esvaziando esse teu vento interno. Essa questão de ventos interiores são conceitos muito próprios da medicina oriental, tá, pessoal? E daí ela falou: Não, mas eu estou sentindo agora esquentar determinada parte do corpo. Ele falou: Não, é isso aí, a energia ti que está sendo reequilibrada, etc. Tudo só através da acupuntura, né? Da acupressopuntura, e depois, claro, que houve provavelmente receitinha de algum chá, alguma coisa muito própria. Então vocês vejam que é interessante. Depois eu trago, acho que eu tenho o nome dele aqui, só para não dar uma de contador de história, né? Para vocês, eu tenho o nome aqui, vou abrir aqui no celular, só para você, tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, realmente, vamos ver aqui. Ele é da Clínica Brainstein. Deixa eu abrir aqui, deve ter o nome da figura. O nome é Clínica Brainstein e o nome dele tá aqui, Marcos Brainstein. Não sei se vocês vão conseguir ver. Depois na próxima aqui eu não quero, eu não gosto de fazer propaganda de uma. Mas como foi uma coisa, um depoimento, né? Um depoimento, olha aí, vai que, né? Para aqueles que têm interesse, estão lidando, eu até vou encaminhar uma prima minha, né? Na verdade, uma tia que está enfrentando uma situação bem séria, até de neoplasia, vou encaminhar, porque eles parecem que estão tendo resultados bons até com. Isso é delicado de falar, e aqui eu só estou repassando o que eu ouvi, né? Não estou afirmando que assim seja, né? Mas parece que eles têm tido resultados interessantes com portadores de câncer, né? Então, evidentemente, fica aí uma dica, né? Quem de vocês se interessar, de repente, depois no privado você me manda uma mensagem. Eu não lembro se deixei meu telefone, mas o meu WhatsApp, ou no próprio grupo, e daí eu coloco o link dessa clínica e vocês podem tentar, se vocês quiserem, uma consulta. Estou apenas repassando, não tenho nenhuma informação concreta para dizer que assim foi. Estou repassando o depoimento de uma amiga, né? Então, não deixa de ser interessante também. Aqui, pessoal, isso é interessante. Também isso eu queria trazer para vocês. Na ancestralidade chinesa, você vai ter um conceito bastante, como é que eu posso chamar assim? Muito caro aos chineses, muito sagrado, e que ele vai, de certa forma, conversar tanto com duas tradições muito ricas da China, que são o taoísmo e o budismo. Taoísmo, como vocês sabem, ele está aí atribuído a Lao Tzu, né, ou Lao Tzu. A gente vai ter uma aula inteira dedicada ao taoísmo depois, mais para frente, mas só para vocês verem que na formação da religiosidade chinesa, você vai ter três grandes forças. Como é de se esperar em qualquer cultura, você vai ter uma corrente xamânica, né,
que é sempre a corrente autóctone, né? Quando a gente fala, agora está na moda de xamanismo, neo-xamanismo, né? Pessoas que isso está voltando com muita força no Ocidente, então muitas pessoas buscando medicinas ancestrais, principalmente aquelas que são autóctones aqui dos nossos índios brasileiros. Então isso está realmente voltando com toda a força, né? E nisso, né? E essa é uma observação pessoal no que tem de positivo e no que tem de negativo também, porque existem, como toda área, você vai ter pessoas sérias e aproveitadores, né? Você vai ter pessoas bem intencionadas, mas que às vezes não dominam aquilo que acham que vão dominar e vão orientar outras pessoas e vão orientar errado, e aí você pode ter alguns acidentes. E aqui eu abro um parênteses para contar uma experiência, né? E aqui não fazendo nenhum julgamento de valor, mas fica como um alerta. Como vocês sabem, as beberragens ritualísticas, principalmente ligadas aos índios sul-americanos, elas estão muito em voga hoje, né? E a principal delas é a ayahuasca, né? Vocês sabem que ela é reconhecida, perdão, pessoal, eu já acordei com um pigarro. Ela é reconhecida pelo governo brasileiro, né? Como uma forma de medicina, então ela é permitida, mas vocês sabem também que ela virou modinha, né? Então, alguns riscos e alguns cuidados a gente tem que tomar, né? Talvez entre vocês existam pessoas que já tomaram, ainda tomem ou sigam alguma corrente religiosa que incorpora, né? A ayahuasca, e aqui as mais famosas, você vai ter o Daime, né? Do Mestre Irineu, você vai ter a União do Vegetal e outras comunidades. A gente sabe, eu tenho amigos, conheço, inclusive, presidentes de comunidades inteiras aqui, né, em Curitiba, que trabalham com isso. Sei dos excelentes resultados, principalmente em trazer pessoas de volta da drogatição. E isso parece que ela faz muito bem, né? Tirar as pessoas de drogas pesadas, etc. A gente sabe. Mas existe todo um outro lado de riscos que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Só que eu estou abrindo um parênteses, né? Porque tem gente que está tomando para recreação, em rodinha de amigo, que manda vir pelo correio os compostos, né, para fazer a ayahuasca, você não sabe o que, que vem ali dentro, e tem tido acidentes e casos assim bastante perigosos. Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque quando se fala aqui, agora voltando para a China, medicina oriental, ai que maravilha. Então, a pessoa se diz, né, é, tem que olhar bem, tem que ver onde que a pessoa fez a formação. No caso aqui do amigo, parece que, segundo a nossa amiga, realmente a formação toda dele foi na China mesmo, na medicina tradicional chinesa. Tudo isso é importante cuidar para a gente não ter sabores, né, pessoal? No caso eu sou muito amigo de um xamã aqui, neo-xamã, vamos chamar assim, curitibano. Eu já o entrevistei várias vezes no meu canal por causa da seriedade dele, que é o Lobo Cinzento. Esse é o nome ritualístico, místico dele, Lobo Cinzento, que é o nosso querido José Lobo Cinzento. Ele já esteve várias vezes no canal Realidade Fantástica e ele é mais ligado à tradição dos índios norte-americanos, principalmente a tribo Sioux, né? Os Sioux, né? Mas ele fala, né? Ele dá um alerta com relação. Ele fala que sim, a questão da ayahuasca faz parte, sem dúvida alguma, das medicinas da floresta, né? São chamadas assim chamadas, mas elas são utilizadas em contextos muito específicos, assim, pelos pajés mais tradicionais. É só quando eles realmente não estão conseguindo diagnosticar, não estão conseguindo ver, daí eles vão usar um anteparo para conseguir entrar no mundo dos espíritos. E aí entra a ayahuasca, que daí eles entram num êxtase e eles conseguem ter uma clara visão, clarividência, né? E ali tentar ir na origem do problema, assim como o paciente, ao tomar essas beberragens ritualísticas, ele também tem estados alterados ou expansivos de consciência e às vezes se autodiagnostica, ele consegue ver a causa profunda, isso realmente acontece de algumas questões, mas isso tudo é muito, ele estava me falando, é muito específico, né? Não é essa coisa que você, entrou numa tribo indígena, vamos todo mundo tomar, brindar com a ayahuasca, não é assim. É uma questão muito sagrada, muito específica, e ele falou que ele estava orientando, né? Nas entrevistas que nós fizemos, que se tornou moda. Daí ele contou o caso de uma moça, né, que foi num desses encontros de final de semana, né, e falaram, vamos experimentar, você tem que experimentar, vamos na casa de um amigo. A menina simplesmente desligou e não voltava. Não voltava. Ela simplesmente entrou num estado, ela não lembrava mais nem o nome dela e não tinha o que fazer para trazer essa menina de volta, né?
Veja, não estou generalizando, isso é um caso isolado, não tão isolado, porque existem muitos depoimentos assim, né? Mas isso aqui não é um julgamento de valor da bebida em si, mas da forma como foi conduzido, né? Sem responsabilidade, sem orientação e etc. Essa menina simplesmente não voltava e chegou para ele, né? Levaram para ele, porque ele tem muita fama aqui e ele não trabalha, por incrível que pareça, ele é um xamã que não trabalha com beberragem como a ayahuasca, ele trabalha com indução sônica, né? Ele vai trabalhar só com o tambor, porque existe toda uma ciência do som no xamanismo, né? Pelo menos no xamanismo dos índios, sul e norte-americanos, que através do som, que é o tambor xamânico, né, você também induz estados alterados de consciência sem precisar recorrer à bebida, né? Então ele conseguiu trazer essa menina só através da indução sônica, ele conseguiu trazê-la de volta devagar, de uma forma gentil, né? Só com um tambor e etc, né, com alguns cânticos e ela voltou. Então fica aí só uma janela que eu abro para alerta, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado, é muito fácil pelo entusiasmo que a gente tem. Todos nós que estamos aqui somos pessoas que temos um certo fascínio pelo Oriente, né? Senão não estaríamos aqui nesse grupo, né, pessoal? Senão talvez não estaríamos fazendo essa viagem à China. Pode ser que alguém entre vocês esteja fazendo mais por questões turísticas, né? Mas creio que boa parte de vocês tem esse fascínio, né? Que é muito comum. Mas para a gente não se deixar levar também tanto pelo entusiasmo, ver bem as raízes, né? No caso, em se tratando de medicina chinesa, agora voltando, quem é a pessoa que tá fazendo, onde que foi feita a formação, se isso tudo é muito sério, porque os resultados podem ser muito bons ou podem ser muito ruins, né? No caso da nossa amiga aqui, segundo ela me falou, né? A de Foz do Iguaçu foi assim extraordinário para ela, extraordinário. Então, não há dúvida, não há dúvida que essas grandes civilizações e a chinesa está entre ali, entre as colunas, entre os pilares, sem dúvida alguma, da medicina, né? Ela guarda realmente grandes segredos médicos, sem dúvida alguma. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Também uma outra janelinha pequena que eu abro aqui antes da gente ir para frente existem operações inteiras, que são cirurgias que são feitas na Índia sem anestesia tradicional, ocidental. A analgesia é feita só por acupuntura. Só por acupuntura. Então, vocês vejam que a coisa realmente é bastante séria, é muito interessante. Então, vale a pena. Essa questão da beberragem ritualística, você vai ter uma contraparte na própria Índia, que é o Soma, né? Aqueles que estudam um pouco do Vedanta, dos Vedas, né? Já devem ter se deparado com o Soma, né? A bebida ritualística dos antigos hindus, né? Existe até uma estrofe dedicada, né? Dos antigos textos védicos dedicados ao soma, né? Que era uma bebida que era tomada em determinadas ocasiões para dar estados ampliados de consciência, etc., em todo um contexto e etc. Bom, voltando. Então, entre, pessoal, os conceitos, né, formativos da cultura chinesa, você vai ter essas duas colunas, né? As três, na verdade, o xamanismo autóctone, e aí eu puxei toda essa janela, né? Mas você vai ter o taoísmo e o hinduísmo. E dessas duas grandes tradições, do taoísmo e do hinduísmo, vai ser muito caro, né, muito sagrado para os chineses o conceito de lohans. O que são os lohans, né? O lohan você vai ouvir, né, principalmente dos chineses mais tradicionais, que eles estão assim na origem de todos os chineses, da origem da própria civilização chinesa. E os Lohans, uma tradução assim mais aproximada para a gente seriam sábios. Mas eles têm uma contraparte, por exemplo, dos bodhisattvas budistas, que são aquelas figuras santificadas que estão um grau abaixo só do grau de Buda. Né? Bodhisattva, para o budista, é aquela pessoa que dedica todos os seus esforços para se iluminar, mas para benefício de todos os seres sencientes, não mais apenas para o seu próprio benefício, né? A ponto de recusar a entrada definitiva no nirvana para ficar velando pela humanidade. Isso são bodhisattvas. Ele vai ter a contraparte chinesa nos Lohans. E os Lohans aqui vocês podem enxergar também esses imperadores, né? Que estão, né? Os três Augustos, os cinco imperadores, a gente viu isso, né? Em aulas anteriores, na mitologia. Você pode enxergar eles também como Lohans e talvez como possibilidade de figuras históricas, né? Sábios, iluminados, né? Que chineses ou de outros países que visitaram a China e orientaram o começo da civilização. Então, esse conceito de Lohan vai ser muito caro e eles são conhecidos também na China antiga, pessoal, como imortais.
Então, os chineses vão se referir a eles como os imortais. Ah, eles eram os imortais, e depois, quando eles chegavam o momento de desaparecer, eles não morriam. Eles simplesmente se dirigiam à terra dos imortais, né? Que a China vai ter a sua própria terra mítica, assim como a Índia tem o Monte Mero, né? O budismo vai ter o Shambhala, principalmente o budismo tibetano. Você vai ter na tradição nórdica Agartha, Agartha não, Asgard, né? Que é a terra de Thor, né, dos grandes deuses nórdicos. Você vai ter também Odin, e você vai ter outras terras ancestrais, né? A Rússia vai ter Belovod e tantas outras. Até que no Ocidente tivemos um conceito de terra mítica e ancestral que era o reino de Preste João. Isso foi muito famoso na Idade Média ocidental. Se falava muito no reino de Preste João. Esse Preste João é o equivalente do rei de Shambhala para o budista tibetano, o equivalente talvez de Shiva, que está ali no Monte Kailasa, que é visto também em conexão com o Monte Mero. Ele é equivalente aí também à Terra dos Imortais da China antiga, né? Então a gente está falando da mesma coisa, com certeza, muito provavelmente, se não for um conceito meramente simbólico, de um agrupamento de sábios, né? Que pode encontrar uma paridade com um conceito mais moderno de grande fraternidade branca. Você já deve ter ouvido falar desse termo, né? Muito próprio do esoterismo, que é uma corporação mais secreta de homens e mulheres, né, já iluminados ou muito próximos disso, que regem os destinos espirituais da humanidade e fazem isso de uma forma muito mais secreta, mas também, eventualmente, de forma pública. De forma pública é quando aparecem grandes fundadores de religiões, grandes reformadores, grandes figuras, né, que influenciam, digamos que o pensamento religioso, cultural de toda uma É, civilização. E a China vai ter o seu equivalente, que são os Lohans. Então, bastante interessante é. também. E isso nós vamos ver, inclusive, pessoal, nós vamos ver na China esses Lohans em forma de pintura, em forma de estátua. Eles têm um conceito que a gente vai trabalhar mais quando entrar nesse assunto. Só peço que o microfone está ligado de alguém, está vazando. O conceito de 18 Lohans. Eles reduzem, digamos que o número desses Lohans em 18, né, que são os 18 imortais da China antiga, né, ou os seus 18 Lohans. São os imortais, aqueles que estão na formação da civilização chinesa, da cultura chinesa, do povo chinês, das artes e ciência e filosofia da China. Então, isso é bastante interessante para vocês guardarem o conceito de Lohan ou imortal, né? Isso vai aparecer muito em filmes dedicados à China antiga, no Último Imperador que vocês assistiram. Salvo engano, eu assisti ele já faz umas 2 semanas, revi, não lembro de ter captado, né, esse conceito de Lohan sendo citado, Olha né, como tá nublado. mas de forma colateral, né, Olha como como tá nublado. imortais. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí que tá vazando, pessoal. Peço a gentileza de desligar para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor. Gratidão. Então, isso é bastante interessante também, tá? Esse conceito de Lohan, ele vai estar, então, ligado tanto ao conceito xamânico, o xamanismo chinês vai ter o seu equivalente de Lohan, e o Lohan vai aparecer como Lohan mesmo no taoísmo chinês e como Bodhisattva no budismo chinês, né? A gente está falando da mesma criatura, da mesma pessoa, do mesmo conceito filosófico, simbólico e possivelmente muito histórico também. E aqui é importante, pessoal, Esse aqui é um dos. abrindo parênteses também, de novo, embora a civilização chinesa, de um tempo para cá, e quando eu digo de um tempo para cá, é milênios, ela tenha se tornado, assim como se tornou a civilização indiana, assim como se tornou a civilização japonesa patriarcal, existem indícios de que de um tempo assim imemorial ela tenha sido matriarcal também. Na China, na Índia, a gente tem quase certeza, porque antes dos povos indo-arianos, né, invadirem, vamos chamar assim, pelo menos isso é aceito, né, que eles invadiram, né, toda a península hindu. Alguns dizem que eles já eram, né? Existem outras correntes históricas que discordam um pouco, né? Existia uma civilização que era a civilização é, que hoje nós temos ruínas dela só na Índia, que é a de Mohenjo-Daro, né, e de Harappa, duas civilizações. Hoje só existem ruínas dessas duas civilizações, que são os dravidianos, esses sim bastante autóctones da Índia antiga,
e era uma civilização que até onde a Ventas era totalmente matriarcal, né? Então é vista como uma civilização matriarcal. Segundo alguns historiadores, o yoga veio deles, não veio necessariamente dos sábios védicos, né? Os sábios védicos importaram o yoga, mas aí são polêmicas, né? Existe uma outra corrente que vem, não, o vedismo e os Vedas vieram da própria Índia, etc. Mas só para vocês verem que na China você vai ter esse conceito de muito patriarcalismo também. Então vocês feliz, acho que mais para infelizmente, né? O homem muito valorizado, a mulher nem tanto, embora ela seja vista com muito respeito, etc. Mas você vê, né? Até nessa questão da bebida, né? Como eu falei para vocês ali, né? Que a mulher, ela já não é tão incluída nessas bebedeiras, né? Quando eles se reúnem, e se ela se recusar, é bem mais fácil deles entenderem do que se for um homem, né? Porque é reservado aos homens essa questão. É uma civilização, então, também patriarcal, mas eu tô trazendo esse conceito aqui para falar que no conceito de Lohans você vai ter mulheres também, né? Isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Essa é uma pesquisa que eu tenho, até uma disciplina que eu dava na pós-graduação de Sagrado Feminino aqui da Faculdade Holística aqui de Curitiba, muitos anos. Eu até coordenei a pós-graduação, ajudei a implantar Sagrado Feminino, que está muito em voga hoje, né? Esses saberes, círculos de mulheres, tudo isso está voltando, porque é um reequilíbrio que está sendo feito, né? Se priorizou demais a polaridade masculina, né? A polaridade ativa, e agora a natureza está reequilibrando. Por isso que está muito em voga círculo de mulheres, feminino sagrado e etc. É um movimento, na verdade, não vem de pessoas, é da própria natureza que está se reequilibrando, né? Como vocês sabem, o conceito de Gaia, de mãe natureza, é relacionado ao feminino sagrado, né? E na Índia, na China, você vai ter isso também. Você vai ter essas tradições. Entre os Lohans, você vai ter as iluminadas também. Embora grande parte deles seja representada no sexo masculino, mas você tem grandes sábias também, isso no mundo todo. Só que seus nomes, suas histórias, elas não chegam para nós, nem sempre. Ou elas são abafadas, ou elas são escondidas, né? Então existe todo um movimento mundial para recuperar isso aí, né? E aqui não se vai em favor de nenhum extremismo, seja do patriarcado, do matriarcado, feminismo radical, masculinismo radical, não é isso, né? É um reequilíbrio que está sendo feito, né? Toda vez que essas duas polaridades são desequilibradas, existe um movimento para reequilibrar, né? Você tem aquele grande símbolo que a gente já mostrou aqui, que é o Shiva Lingam, do hinduísmo, né? Que mostra bem a união dessas duas polaridades, ativa e passiva, masculina e feminina, né? As duas grandes polaridades que estão aí na origem, na formação do cosmos, né? Então são questões importantes que a gente precisa lembrar. Então guardem esse conceito, tá? Essa parte mitológica eu encerro na aula de hoje, né? Da China antiga, trazendo também o conceito que daí já não é tão mitológico assim, que eu pelo menos reputo como sendo pessoas reais, dos Lohans, tá? Os imortais, né? E a famosa Terra dos Imortais não é outra senão, muito provavelmente, por incrível que pareça, na China antiga você vai ver, ah não, eles se dirigiram para a Terra dos Imortais, Himalaias, olha só. Você sabe que a China também faz fronteira com o Himalaias, né? E tá ali tudo muito próximo, então se diz, né? Existe uma tradição quase que universal, pelo menos no Oriente, pessoal, que os Himalaias são a sede, é a sede dos grandes sábios, dos grandes gurus, dos grandes yogis, né? No caso da China, dos grandes Lohans, né? Então existem segredos, sim, muito bem guardados nos Himalaias, e no esoterismo ocidental também é no Himalaia, e isso vai ficar claro, né? Isso vai ficar principalmente mais claro pelo legado de Helena Blavatsky, né? Nossa famosa Madame Blavatsky, que vai se referir aos Himalaias como sede da grande loja branca, né? Da grande fraternidade branca, né? Uma sede central onde essa corporação secreta da humanidade, né? Que rege os destinos da humanidade, estaria localizada. Então, pessoal, para a gente ir mais para os nossos finalmente, temos alguns minutos ainda. Nós vamos fazer ainda o que eu não fiz no começo, né? Até por ter entrado apressado e etc, né? A gente vai terminar fazendo uma rapidíssima meditação, mas antes disso, nós temos o conceito aqui do último imperador. Não sei se alguém reviu o filme, aproveitou para rever o filme e quiser falar alguma coisa em respeito ao filme, lembrando que ele vai trazer, claro,
a história do nosso querido imperador Puyi, né, 1906-1967, que foi a vida dele, uma vida muito trágica, né, o último imperador da dinastia Qing, né, que é uma dinastia originária da Manchúria, como eu falei na aula passada, né, e que quando ele já assume o poder, a China já estava, o reinado já estava totalmente enfraquecido e ele ficou realmente mais como um imperador fantoche, primeiro como um imperador de fato, mas mais prisioneiro, vamos chamar assim, simbolicamente, da Cidade Proibida, né? E depois como prisioneiro de fato, né? Quando a República da China é fundada, né? O Puyi, digamos assim, todos os seus poderes régios são retirados, mas ele é mantido como uma figura simbólica, né? Como o último imperador da dinastia Qing. E após isso, ele é forçado, né, pela revolução a se sair da própria cidade proibida, dele vai descobrir, ele vai tentar uma aproximação com o Ocidente, dele vai virar um playboy ocidental, ele vai viver no luxo e etc, embora não tivesse mais nenhum poder político. Daí existem, né, as primícias da Segunda Guerra, isso a gente vê bem no filme, que o Japão invade a China e o Japão tenta restabelecer, de certa forma, o Império Chinês. Olha só que interessante, só que assim no estado da Manchúria, né? A Manchúria, como vocês veem, é uma parte da China muito específica, uma etnia específica, né? E por o Puyi ser o último imperador Manchu, né? Esses 6 últimos imperadores da dinastia Qing, eles são da Manchúria, né? Eles recolocam ele, já depois dessa fase de playboy dele, eles recolocam ele como imperador vamos chamar assim, desse estado da Manchúria, mas simplesmente como um fantoche dos japoneses, né? E só que ele, coitado, pensa que ele está voltando com todos os seus poderes, mas depois o Japão é derrotado na Segunda Guerra, Puyi é feito prisioneiro primeiro pelos russos, né? Os russos entregam ele para os revolucionários chineses. Aí você já tem a figura de Mao Tse Tung, né? Que é feita uma segunda revolução na China, daí o comunismo é implantado e o Puyi acaba sendo preso, passado por toda aquela reeducação que eles fazem, né? É, chamada de reeducação comunista, que você vai aprender toda a versão marxista, né, leninista e etc, né, e chino-comunista da história, né, que é uma história muito ligada à questão dos meios fabris, né, à praxis, aos meios de produção, toda aquela questão dele vai se ver como uma pessoa comum e ele termina a vida como jardineiro, né? Veja que interessante. Na China, no último imperador da China, é mostrado ele, né? Cuidando dos jardins da cidade proibida, onde ele reinou antes absoluto, como imperador. Mas diz que a história real, na verdade, ele termina como jardineiro do Jardim Botânico da China. Essa é a história real, né? E Mao Tse Tung, na verdade, só não quis matar ele porque ele, ao contrário, por exemplo, da Revolução Comunista Russa, que achou por bem assassinar o czar e toda a família do czar, né? Vocês sabem dos Romanov, né? Uma história também bastante forte, né? Trágica. Toda a família foi assassinada pelos revolucionários. O Puyi eles resolveram deixar vivo como um símbolo, digamos que do que o comunismo pode fazer, né? De converter, inclusive, o último imperador da China ao comunismo. Então ele termina dessa forma. O filme ganhou, como vocês sabem, foi dirigido por Bernardo Bertolucci, ganhou 9 Oscars e é realmente uma joia em todos os sentidos. E aqui eu abro para vocês, se alguém quiser comentar, se vocês assistiram O Último Imperador, vocês quiserem trazer algum conceito, ou quiserem trazer algum conceito do que foi exposto hoje, os microfones agora estão abertos para vocês compartilharem um pouquinho. Alguém? Saudação para o Tiago. O Tiago está aqui com a gente, o Tiago Paes, né, que também faz parte da Govinda, que cuida de toda essa parte de logística, uma pessoa muito querida, muito simpática, né? Um abraço para você, Tiago. Patrícia, quer falar alguma coisa? Não? O Ah, filme, tá bom. eu assisti. Então, tá bom. Marfis Areis, você quer falar? Eu estou lendo aqui o que está Marisa aparecendo. Reis, é. Então, se alguém quiser passear no Rio de Janeiro, vai começar de 9 a 12 o Balé Nacional da China, aqui na Cidade das Artes. É maravilhoso. É. É maravilhoso o Então, balé. convido, se alguém quiser, no Rio de Janeiro. Já convidei a Patrícia. Vamos, Patrícia. Ela está no Rio. É lindo, pessoal. Eu tive a É, oportunidade, eles estiveram eu não sei se é o mesmo, mas eles estiveram aqui em Curitiba, se apresentando há alguns anos aí.
É sensacional, realmente é muito bonito, a riqueza é muito bonito mesmo. Vale a pena, quem puder ir, vale a pena. Então, é Obrigado. 9 a 12 aqui no Rio de Janeiro. 9 a 12 no Rio, então, pessoal. Balé Aqui. Nacional da China. Ó, Maravilha. Alguém mais? Gostaria de falar, gostaria de contribuir? Então é isso, pessoal. Quem não conseguiu ver, assista de qualquer forma, né? O Último Imperador da China. A gente colocou no grupo onde pode ser encontrado, né? O filme. E vou indicar um segundo já, né? Agora, nos próximos dias. Eu estou entre 2 ou 3 filmes aí. Eu ainda estou me decidindo para indicar, mas até amanhã eu coloco no grupo. Prometo para vocês. Para indicar, porque a gente tem que levar em conta também o acesso de vocês a esses filmes, né? Se é fácil ou não. Tem alguns que eu falo, não, esse aqui vocês têm que ver, mas não acho em lugar nenhum. Daí não adianta, né? Então quero ver um que seja fácil de vocês acharem para vocês irem se ambientando. Mas eu gostaria de uma devolutiva de vocês. Vocês estão gostando das nossas aproximações? Vocês gostariam de dar uma sugestão? Gostaria que a gente mudasse a forma de colocar os conceitos? Está sendo útil para vocês? Sim, Sim? sim, sim. Nenhuma voz discordante, nenhuma voz em contrário? Ah, então tá bom. Fico feliz, envaidecido, né? Embora não devesse. Né, pela gentileza de vocês. No nosso próximo encontro, então, pessoal, a gente vai voltar sempre trazendo, agora já entrando já na parte mais histórica da China mesmo, sempre trazendo e começando com dicas, com curiosidades, né, sobre a civilização, sobre a cultura chinesa, e tem muita coisa fascinante para trazer, viu, gente? Vai ser realmente muito, muito bonito aí a nossa comunhão. Não sei se a Rebeca quer fazer um fechamento antes de a gente partir para a nossa meditação. Jamil, não, sempre gosto de agradecer a Deus, primeiramente, a possibilidade de ter esse encontro que ele é tão primoroso, né? Encontro com o Jamil, encontro com os amigos, encontro com o conhecimento. Eu acho que a gratidão, ela tem que estar sempre presente quando a gente está, assim, nesses estados de momentos especiais da vida. Acho que a gente tem que estar sempre atento a saber valorizar os milagres, os pequenos milagres que vão acontecendo na nossa vida. Eu não pude acompanhar hoje a reunião, né? Acabei de chegar, mas eu tenho certeza absoluta que o Jamil deu o recado, com certeza, aquele mais precioso que pudesse acontecer nesse dia de hoje. Então, meu coração sempre fica muito alegre e essa preparação para essa viagem está sendo realmente muito especial, Jamil, com a tua presença. Até estava assim, quando eu saí, né? Eu pensei, falei assim, nossa, como isso tudo é rico, né? Como traz um upgrade, assim, para a experiência que a gente vai viver. Não só agora, mas não sei se todos sabem, mas o Jamil também vai estar na condução do grupo, junto comigo e com o Mohan, dos 3 primeiros grupos. Eu nem anunciei, mas já existe um terceiro grupo sendo formado, que é em setembro, né? Então, os 3 primeiros grupos, nós 3 estaremos presentes. No futuro, a Deus pertence. Não sei se eu vou parar de estar junto, como que vai acontecer. Mas o Jamil, com certeza, ele vai continuar na condução e o Mohan. Eu que não sei se vou continuar ou não. Mas, assim, toda essa preparação, assim, para essa grande jornada, ela é realmente muito. É um privilégio, eu digo assim. Porque, assim, na verdade, a gente só é canal, né, Jamil? A gente só é canal, as coisas acontecem por mérito de quem está envolvido. Quando a bênção é grande, é mérito nosso, é mérito do Jamil e é mérito de quem está com a gente. Quando a coisa vem nesse porte, né, de bênçãos. A viagem do Mohan, a empreitada, né, dos 50 dias na China, e no Tibete, foi muito abençoado. Você veja que o Mohan não tinha conhecimento da China, era a primeira vez que ele estava indo. E a China o recebeu de braços e coração aberto, né? Sabe quando as coisas fluem perfeitamente, e assim, recebido com flores. Teve aeroporto que o guia levou flores para o Jamil, né? Então Mohan. foi assim algo e as sincronicidades, quando a coisa tá dentro de um caminho correto, o universo, aquela frase, né?
o lugar comum, o universo conspira a favor. Nesse projeto, a gente sente perfeitamente, né, que o universo conspirou ao favor, porque não só o Mohan conseguiu localizar locais importantes e que todo mundo leva, mas locais que inusitados, curiosos, que não é de lugar comum. E como que ele consegue, em 50 dias, desvendar o mistério de um país onde a língua do inglês é pouco falada, né? Então, isso eu coloco no mérito dele, mas também no mérito nosso, porque isso é um projeto nosso. Ele só está sendo possível realizar porque o coração de cada um de vocês decidiu ir, né? E é isso que faz a coisa acontecer. Então, ah, eu fico muito feliz. A ideia da condução do Jamil, obviamente, estava desde o início, mas quando ela se concretiza, eu acho que coroa. Eu acho que todo o esforço que o Mohan fez na montagem do grupo, ele é coroado com a presença do Jamil, com o conhecimento da presença do Jamil. Acho que ela merecia ser apresentada por alguém de conhecimento, né? Então é com essas palavras assim bem vindas do meu coração, sem preparo nenhum, sem intenção maior nenhuma, a não ser fazer minha Lalita parar de comer minha maquiagem. Então, Rebeca, aham. bom Oi, Célia. dia. Bom dia. Então, eu estou participando desde o primeiro encontro, eu fico até emocionada, Rebeca, Uhum, porque eu tenho amado participar desses encontros. Eu queria muito agradecer à família Govinda, ao Jamil. Realmente a empresa de vocês tem um diferencial e eu tenho aprendido muito, sabe, com isso. E uhum, o meu filho mesmo estava dizendo, mãe, que empresa é essa que oferece toda essa preparação? Porque eu já fui para outros lugares com outras empresas e cada um que se vire para pesquisar antes e depois com os guias lá locais, né? Então, uhum. assim, eu sou muito grata, Rebeca. Dentro do possível, eu tenho outras coisas para fazer até a chegada da viagem. Eu quero participar de todos os encontros para Uhum. não desperdiçar essa oportunidade. Muito obrigada de coração. Obrigada por se manifestar. Então, é esse sentimento que enobrece todo o processo, a hora que a gente recebe, reconhece e agradece e coloca os méritos para o divino, porque tudo que a gente recebe é dádiva e merecimento. Então, tudo é prasad. Prasad é uma palavra em sânscrito que significa a bênção do divino. Então, e quando a bênção ela é positiva aos nossos olhos, porque sempre é positivo, né? Mesmo que seja desafiante, mas quando ela é positiva, a gente reconhecer, eu acho que é a, é a, a energia que movimenta que isso continue acontecendo, né? Então, a gratidão, ela sempre é bem-vinda, se não nasce espontaneamente, assim, um convite, né, para que você invoque esse sentimento nas pequenas coisas da vida e nas grandes coisas. E essa realmente eu considero um grande movimento, além da minha cachorrinha comendo as minhas mãos. Então, gente, assim, pode assumir, Jamil, para a gente fazer o fechamento com a oração. Ótimo, pessoal. E só reforçando mesmo, sem o Mohan seria absolutamente impossível, não só a viagem da China, mas de todas as outras, porque é como diz a Rebeca, o nosso herói, né? Você, para quem não viajou ainda com a Govinda, você vai ver o que que esse rapaz faz, né? O Mohan é o nosso Lohan, é o nosso Lohan chinês, né? O nosso herói, porque sem ele seria absolutamente impossível, né? Toda a logística, o cuidado e etc. Realmente é muito importante. E eu agradeço da minha parte que a gente está colaborando. Rebeca, com a tua permissão, né? Não tem nada a ver com o nosso encontro, mas para quem é de Curitiba, eu poderia fazer um convite aqui? Com certeza, Para Jamil. minha noite de autógrafos, eu estou lançando um livro, pessoal. Não tem nada a ver aqui com o nosso encontro, mas vou aproveitar. Para quem de vocês que é de Curitiba, nessa quarta-feira eu estou lançando nacionalmente um livro sobre a vida de Helena Blavatsky. O livro se chama Para Entender Blavatsky. Ele já foi lançado nacionalmente. E para quem é de Curitiba, nesta quarta-feira, às 19 horas, na Livraria Curitiba do Shopping Curitiba, lá estarei eu autografando e apresentando a obra
É um livro que se propõe a traduzir Blavatsky para aqueles que acham muito difícil toda a doutrina dela. Então, nessa quarta-feira, 19 horas, na Livraria Curitiba do Shopping Curitiba, quem quiser estar lá para comemorar conosco, será muito bem-vindo. Pessoal, então vamos assumir a nossa posição para a meditação, fechar os olhos e prestar atenção na nossa respiração, né? A respiração, o ar que entra e o ar que sai, procurando acalmar as nossas emoções da manhã, procurando nos centralizar novamente com o nosso centro, onde apenas ali reside a paz, a alegria, a serenidade. Você toma uma inspiração profunda pelo nariz e ao exalar você relaxa ainda mais. Novamente, você inspira pelo nariz e ao exalar, o seu relaxamento vai se aprofundando. E assim nós vamos nos inundando de energia Ti, de prana, que vai percorrendo todos os nossos vasos, todas as nossas células, todo o corpo, nos vitalizando, nos acalmando, nos curando. Vamos fazendo essa conexão com o momento presente. O único tempo que importa é o agora. É onde reside a paz e as respostas que nós precisamos. No centro do seu coração, você vai visualizar agora uma esfera dourada, símbolo do Buda Amitabha, o Buda da luz infinita, ou da luz interior, que já é sua. Essa esfera dourada, uma nuvem dourada, intensamente brilhante, na altura do seu coração, brilhando, trazendo, imantando a energia dos Budas, energia que é nobre, que é curativa, que é jubilosa. E você vai sentindo o peito se aquecer. Essa energia amorosa, protetora, ela se expande, como é da natureza do Buda Amitabha, da luz infinita. E se expande, e essa esfera vai ficando cada vez maior até envolver todo o seu corpo, numa atmosfera oval, dourada, de energia dourada, onde você pode descansar, você pode se regenerar. Veja-se imerso nessa nuvem dourada, beatífica, amorosa, búdica, e permita que nesse momento sagrado em que fazemos a conexão com os Budas, com os iluminados de todas as épocas, você também receba essa luz infinita que acalma, que traz respostas, que aninha, que protege. Isso, veja-se imerso nessa atmosfera dourada, nessa nuvem intensamente brilhante, de amor, de compaixão, e sentimos que todos os seres do universo estão em comunhão conosco, num nível mais profundo. Todos repousam no amor divino, no amor búdico. Está na nossa natureza nos tornarmos Budas e beneficiar os seres sencientes. Que essa energia se expanda e magnetize, abençoe, purifique a sua casa, onde você está, os seus familiares, amigos, conhecidos. Que a energia dos Budas possa estar em todos os momentos, em cada passo da sua vida. E que a prática do presente, do agora, do momento atual, possa sempre estar na nossa memória. Toda vez que estivermos preocupados, aflitos, ansiosos, que possamos voltar brevemente no relaxamento ao momento presente, nos conectar com o Buda interior, o Buda Amitabha, o Buda de luz infinita, que a tua luz interior já é sua. Já somos da natureza do Buda.
e que essa luz faça tudo aquilo que ela foi programada para fazer, que é curar, abençoar, regenerar e nos trazer inspirações. Om Tofu, 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 Om Tofu. Todos os seres sencientes possam ser beneficiados dessa nossa comunhão. Voltando do nosso relaxamento, voltando à consciência objetiva, se reconectando, que essa vibração possa ser estendida, então, a todo o nosso final de semana, a toda a nossa semana, que ela permaneça vibrando, né, ativa até o nosso próximo encontro. E gratidão da minha parte pela oportunidade, e deixo marcado aqui a nossa próxima aproximação cultural. Espero revê-los todos. Gratidão.